Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, 6 de julho, segunda-feira, primeiro dia da semana, não é? As nossas aulas. Vamos para a nossa primeira aula, que é História. Hoje nós vamos trabalhar aqui algumas comidas típicas da região Norte, região Centro-Oeste e região Sudeste, né? Então, nós temos... Você vai abrir a sua apostila aí na página 11, tá bom? E aí você vai se deparar com esses alimentos aqui dessas regiões, tá bom? Nós temos o açaí, típico da região Norte, nós temos aqui o churrasco, típico da região Sul, temos o arroz com pequi da região Centro-Oeste, feijoada da região Sudeste. E aí fala sobre a região Nordeste, né? Que existem muitas comidas típicas e no mês de julho vocês elaboraram muitos alimentos, né? Típicos do mês junino e também são típicos da nossa região Nordeste. Então, parabéns para todos aqueles que realizaram. Agora você aí na sua apostila, você vai pesquisar algumas características de alguns outros pratos aqui da região Nordeste, como, por exemplo, o acarajé. O que compõe o acarajé? Então, você vai colocar as características desse prato. Por exemplo, aqui no açaí, região Norte, nós temos o açaí. Qual é a característica desse prato? Bom, o açaí, normalmente é tomado com farinha de tapioca, com granola, banana. Então, são as características que compõem aí o prato. E o acarajé? Quais são as características dele? Vamos lá, o segundo prato, baião de dois. O que compõe o prato do baião de dois? Depois nós temos aí a paçoca de carne seca. O que compõe aí a paçoca? Qual é o elemento principal desse prato? E o sarapatel? Quais são as características desse prato? Então, nesse primeiro momento, vocês vão pesquisar aqui características dessas comidas típicas aqui da região Nordeste. Combinado? Depois, nós vamos passar aqui para a segunda atividade da página 12. E aí, eu quero saber se você, por um acaso, conhece essa paisagem. Eu acredito que não é? Muitos aí talvez não consigam se encontrar nessa imagem, mas é uma imagem muito bonita. Então, nós vamos pesquisar aqui para saber que imagem é essa. Vamos lá, colocar aqui. Vamos ver se nós conseguimos achar Praia de Porto de Galinhas. Vamos ver se a gente consegue achar. Eita, conseguimos! Achamos então aqui a Praia de Porto de Galinhas. Olha só. Então, nós temos aqui uma piscina natural da Praia de Porto de Galinhas, como vocês estão vendo aí, não é? A mesma imagem que nós estamos vendo lá na nossa apostila. Então, uma piscina natural da Praia de Porto de Galinhas. Deixa eu clicar aqui na imagem para ver se ela vai aparecer para nós aqui. Vamos esperar aqui. Vamos ver. Considerada 10 vezes a praia mais bonita do Brasil. Cadê o texto? Vamos ver aqui. Aqui. A praia da Vila de Porto de Galinhas é muito badalada no verão e é um ponto de partida para os passeios de jangadas que levam até as belíssimas piscinas naturais que ficam somente a 5 minutos da praia. Ela tem as águas muito tranquilas, cristalinas e são perfeitas para curtir com a família e os amigos, não é? Então, se você já foi aí nessa
nesse ponto turístico aí da Praia de Porto de Galinhas, então você já está familiarizado com essa imagem. Então vamos voltar lá para nossa apostila, que aí você vai pesquisar um pouquinho. Se você sabe que lugar é esse, aí você vai responder sim ou não. O nome desse lugar, nós já falamos, não é? É um ponto, é uma praia de Porto de Galinhas. E aqui, se você já esteve nesse lugar, passeando, brincando, você vai responder. Se já viu esse lugar na TV e, em sua opinião, esse lugar é importante para a nossa cidade, para a localidade da região. E agora, com os seus familiares, pergunte se eles conhecem a história da cidade em que você vive. E a cidade que vocês vivem aí é Ipojuca, não é? E Porto de Galinhas, ele fica nesse município, localizado nesse município de Ipojuca. E a terceira questão, e que tal desenhar em uma folha de papel branco uma imagem bem legal que represente a sua cidade? E aí você pode usar sua criatividade. E, se possível, use lápis coloridos. Valeu, crianças? Então, para a aula de história de hoje, você vai fazer essas duas pesquisas aí. A primeira aqui é as características das comidas típicas daqui da região Nordeste. E depois vai pesquisar um pouquinho mais sobre essa linda praia aqui, que contém uma piscina natural, ok? E responder aqui essas questões e criar o seu lindo desenho. Combinado, crianças? Agora vamos lá para a nossa segunda aula de hoje. A nossa segunda aula de hoje, ela é a aula de português. Vamos lá? Então, para a nossa segunda aula, nós estamos aqui, aula de português. E qual é a página? Vamos lá, página. Deixa eu clicar aqui. Página 62, crianças, tá? Não tá aparecendo aqui, mas é a página 62, aonde nós vamos dar continuidade aqui à leitura de alguns trechos da fábula do leão e do mosquito. Então, vocês vão agora trabalhar hoje a questão de frase e a ordem das palavras dentro de uma frase, tá bom? Lembrando que no início de uma frase sempre se inicia com letra maiúscula, observando as pontuações, principalmente o ponto final, combinado? Aí nós temos aqui, ó, nessa primeira frase que apresenta aqui, para contar o número de frases, observe quantos pontos finais há. Agora responda quantas frases há nesse trecho. Então, observe aí e vá respondendo aí no seu livro, na página 61, tá? Não é 62, eu falei 62, mas é página 61. Eu coloquei aqui, mas não apareceu. Mas vamos lá, vamos seguindo. Aí nós temos na segunda questão, observando os pontos finais e as letras maiúsculas no trecho a seguir, responda quantas frases há nesse trecho, tá? Na terceira, vocês vão reler mais um trecho da fábula e vão responder aqui. Todas as letras maiúsculas iniciam frases. Eu acabei de falar, não é? Então, a resposta é... Qual é? Não, não é? Nem sempre, não é? As letras maiúsculas iniciam frases, tá bom? Por quê? Porque às vezes nós temos nome de cidade, nome de pessoas que não iniciam no início da frase. Às vezes está no meio da frase e você precisa escrever com letra maiúscula. Então, observe aí, tá certo? Então, nem sempre as letras maiúsculas iniciam as frases. Combinado? Aí, vamos passando aqui para a quarta questão. Você vai reler novamente aqui o trecho e vai escrever quantas frases há nesse trecho e vai pintar de azul os sinais de pontuação que indicam o fim de uma frase, tá? Então, pinte de azul os sinais de pontuações que indicam uma frase. Aí nós vamos
para a próxima questão. Olha, agora que apareceu, página 61. Vamos agora aqui. E aqui é a página, deixa aparecer logo, página 62. Página 62. Na página 62, nós temos aqui uma explicação da ordem das palavras, que para melhor organizar as frases, para que sejam claras e transmitam o que desejamos, nós precisamos atentar justamente para esta ordem de frases, ok? Aí nós temos a segunda questão, aliás, a quinta questão. Só um minutinho. Aí nós temos aí, as palavras a seguir devem formar uma frase. Coloque em ordem e descubra as frases. Não se esqueça de pontuar, tá bom? As frases, elas estão desordenadas. Observe que na letra A, B, C e D, elas estão desordenadas. Existem letras maiúsculas no final, quase no final, no meio da frase, tá certo? Então, você vai observar. Aqui, normalmente, se não tiver o nome de uma pessoa, o nome de um estado, o nome de um país, então, com certeza, não vai ter problemas, né? Não vai ter, como é que eu posso dizer? Não vai ser no início. Então, nós temos aqui artigos, né? Então, na letra A, nós temos leão, mosquito, o tentou. O, esmagar. Então, o leão tentou esmagar o mosquito. Ponto. Tá? Então, observem aí para colocar na ordem. Depois, nós temos aqui a sexta questão, que vocês também vão reler e vão responder. O que acontece com as frases quando as palavras estão desorganizadas? Você consegue ler direitinho? Às vezes não, né? Não dá para você ler uma frase quando ela está desorganizada, não tem como. O que você observou para colocar as frases em ordem? Então, você vai explicar aí o que foi que você observou. Então, para comunicar bem as ideias, as frases precisam estar bem organizadas. A ordem das palavras e a pontuação são importantes para ajudar as frases a ficarem mais claras, tá? E aí nós temos aí, hora de organizar o que estudamos. O que é frase? Geralmente elas são iniciadas por letra maiúscula, geralmente, tá? Aí do seu lado esquerdo nós temos aqui palavras em ordem para comunicar ideias. Então, frases são palavras em ordem para comunicar nossas ideias. Por exemplo, se eu falasse aqui para vocês, não, trem, vou, hoje, caminhar. Vocês entenderam o que eu falei? Não é? Então, quando nós ordenamos as frases, fica corretamente entendido a nossa ideia, tá bom? Aí do meu lado direito está escrito assim, geralmente tem sinal de pontuação no final, tá? Então, normalmente quando finaliza a frase, tem aí o ponto final para dizer que acabou ali a sua frase. Combinado? Então, para nós exercitarmos agora, eu quero dar um exemplo para que vocês possam fazer aí para treinar a organização de frases, né? Para vocês começarem a se familiarizar que quando vocês estiverem produzindo um texto, vocês não escreverem todas as palavras juntinhas, mas que vocês saibam que as palavras, cada uma, ela tem o seu lugar, de acordo com as ideias que vocês estiverem expressando, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? O meu tema que eu escolhi aqui foi futebol. Aí, eu vou criar uma frase, tá? Você vai pegar aí uma folha, você vai cortar aí uma folha, você vai escrever. Eu fiz assim, ó, para vocês entenderem. O goleiro defendeu o chute no minuto final, tá? O meu tema que eu escolhi foi futebol. Então, dentro desse tema futebol, eu escrevi a frase: o goleiro defendeu o chute no minuto final, tá? O que vocês vão fazer?
vocês vão aqui, ó, na primeira questão, vocês vão pegar uma folha de papel, tá certo? Vocês vão escrever uma frase, tá? Com a palavra que eu vou colocar aqui. Vocês vão escrever uma frase em letras grandes e com intervalo entre essas palavras, de modo que vocês vão precisar depois recortar, tá? Porque aqui, como se eu tivesse recortado aqui, ó, o O ia ficar separado do goleiro, depois do defender, depois o O de novo, chute, nó, minuto e final. Vejo que cada quadrinho desse aqui, ó, representa uma palavra, tá? Representa uma palavra. Então, se eu recorto isso aqui, eu tenho que ter essa frase na minha cabeça memorizada, tá? Aí, na questão 2, após estarem recortadas, tá? Coloque em um envelope ou caixinha, embaralhe e tente montar a frase original ordenando a frase na ordem que você escreveu. Então, qual é a palavra que eu vou dar para vocês treinarem aí a escrita de frase? Fábulas. Já que nós estamos trabalhando tanto com fábulas, nada melhor do que você criar uma frase com fábulas, tá bom? Então, você vai criar uma frase aí com a palavra fábulas em letras grandes, com intervalo entre essas palavras que você for escrever, tá bom? Depois você vai recortar, depois você vai colocar elas dentro de um envelope, de uma caixinha, tá bom? Ou de um saquinho, não sei. Você vai sacudir, vai embaralhar isso aí e depois você vai tentar montar essa sua frase, a frase original que você havia criado, combinado? Depois você pode escrever essa frase no seu caderninho. Isso vai ajudar vocês, crianças, a vocês construírem mais lá na frente parágrafos. Hoje vocês estão aprendendo a desenvolverem as frases. Posteriormente, parágrafos, que são um pouco maiores. Combinado? Então, essa é a tarefinha para hoje. Qualquer dúvida, nós estamos aqui na nossa salinha, aguardando vocês para explicar qualquer dúvida que você tenha. Combinado? Um grande beijo, fique com Deus. Tchau!